Enquanto o mundo inteiro corre para comprar ações de inteligência artificial, o maior investidor vivo, Warren Buffett, não está só economizando, ele acabou de construir uma fortaleza de mais de 380 bilhões de dólares em T-bills, títulos do Tesouro Americano. E para você ter uma ideia da situação, hoje Warren Buffett tem mais títulos do Tesouro Americano que o próprio Federal Reserve. E isso não é aleatório, isso é uma estratégia de defesa muito parecida com o que os campeões da crise de 1929 também fizeram. E eu vou te mostrar porque ele acredita que a bolha da IA é a maior oportunidade de transferência de riqueza da história recente. E por que Buffett parou de comprar? A resposta está no indicador favorito dele, o indicador Buffett. Ele compara o valor da bolsa com o PIB dos Estados Unidos. Qualquer coisa acima de 100% já liga um certo alerta. A situação hoje é 224%. Isso significa que os valores das ações tá 2 vezes maior do que o PIB dos Estados Unidos. E quando Buffett não encontra empresas com preço justo, ele simplesmente não joga. E ao sentar numa pilha de 400 bilhões de dólares, ele está dizendo para o mercado, tá tudo caro demais. E essa é a mesma lógica dos sobreviventes da crise de 29. E recentemente, ele começou a liquidar posições em empresas de tecnologia. Deixa eu pegar minha cola aqui para te dar um exemplo. Ele fez uma redução de 75% do seu portfólio em Apple, por exemplo, e 77% em Amazon. E mais um detalhe interessante, ele se aposentou do posto de CEO da Berkshire Hathaway em 31 de dezembro e limpou a carteira para dar ao seu sucessor a maior liquidez possível. Greg Abel será o único ser humano no mundo sentado em 400 bilhões de dólares para comprar a empresa que ele quiser a preço de banana. E aqui está o ponto que normalmente não te contam. Toda grande bolha precisa de uma nova grande tecnologia. Aconteceu na bolha.com ali nos anos 2000 e em 29 a grande tecnologia era o rádio. Empresas ligadas a essa tecnologia tiveram valorizações de 600% nas suas ações, baseado meramente em especulação. E em 2026, a tecnologia da vez é a IA. E lá em 1929, os poucos líquidos saíram do mercado quando viram que até o engraxate estava dando dicas de ações. E hoje Buffett provavelmente vê o mesmo. Smart money saindo, enquanto o varejo persegue a alta da IA. O que Buffett provavelmente está fazendo é se preparando para fazer o maior movimento de aquisição de empresas da vida dele, depois de se aposentar. E o que acontece se o colapso de 29 se repetir? O mercado começa a perceber que as ações de IA demoram décadas para se concretizar e múltiplos que estão na faixa de 50 vezes o valor do lucro, quando tem lucro, né? Vai despencar para 10, 15. Pode haver uma tentativa de liquidação de cripto, até mesmo para cobrir esse prejuízo das ações, mas cripto não chega a ter essa liquidez tão rápida. Os metais, ouro e prata, que são sólidos, vão ser os últimos a cair, se cair, porque é concreto, acaba virando um refúgio real frente ao colapso financeiro. E os T-bills, onde o Buffett está sentado, viram um refúgio real, que ele vai ganhando de 3 a 5% ao ano, mas que possuem liquidez rápida e vão dar munição para ele comprar essas empresas a valores baixíssimos. E hoje as empresas que são considerados pilares da IA representam mais de 32% do mercado de ações nos Estados Unidos. Para você ter noção, na bolha.com, esse valor era em torno de 18, 20%. E na crise de 29 era muito mais diluído, porque existiam outras tecnologias e outros setores em voga, assim, tinha rádio, mas tinha ferrovia, etc. Hoje, em 2026, nós estamos com o dobro de concentração praticamente das empresas pilares da nova tecnologia em relação ao que aconteceu em 2000. E o Buffett não saiu da bolsa porque a economia americana parou. Olha só, essa aqui é só a minha opinião, não sou especialista nisso. Provavelmente ele saiu porque 1/3 do mercado está dependendo de uma única tecnologia. E mais um detalhe importante, a relação preço e lucro das empresas de IA está numa média de 45 vezes, enquanto o restante do mercado está em 17 vezes. A lição de 29 que fica é, aquele que tem caixa quando ninguém mais tem, é o dono do futuro. Buffett não está apostando contra a economia dos Estados Unidos. Ele está apostando que a ganância e a euforia pode ter criado um monstro que vai se autodevorar. Eu não sou nenhum especialista, mas isso é um pouco do que eu vejo que está acontecendo agora, de acordo com as notícias que eu estou seguindo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal.